Vim para adorar. Vim para prostrar-me. Vim para prostrar. Vim para dizer. Vim para dizer que és meu Deus. Que és meu Deus. És totalmente amável. Totalmente digno. Totalmente digno. Tão maravilhoso para tão mim. Maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável. Totalmente amável. Totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Hoje, meus irmãos, a igreja nos dá uma solenidade neste tempo chamado de tempo do Natal. Nós ainda estamos vivendo as alegrias daquilo que aconteceu no dia 25, momento em que nós mudamos as estações do ano, em que há uma mudança de solstício, mas não é isso que nós celebramos. Muitas pessoas, se achando muito inteligentes, dizem: vocês católicos celebram o Natal do Senhor no dia da festa da Porta do Sol. Isto, meus irmãos, não é o que nós celebramos. Na verdade, a igreja está nos ensinando a partir disso uma capacidade que somente uma religião que é séria tem, que é a capacidade de absorver aquilo que era vivido e dar um novo significado. Ressignificar as coisas. Nós não celebramos o dia do sol invicto. Nós celebramos o dia do nascimento do Senhor, porque Ele é a luz mais forte. Ele é mais forte que o sol. Ele é a luz que brilha e que guia toda a humanidade. E hoje nós nos voltamos a um nome, a uma nomenclatura que não é de língua latina, mas que é de língua grega, que é o nome Epifania, é o nome da solenidade de hoje. E aqui, meus irmãos, tem algo interessante. Para ser católico, é necessário ter profundidade intelectual. Padre, eu não entendo as coisas da igreja. A igreja está errada? Não. Me perdoe dizer. Talvez, meu filho, digo isso como um pai, talvez te falte profundidade intelectual para compreender as coisas da igreja. E hoje é um desses momentos. A epifania, palavra grega, que a gente entende como uma manifestação, uma hora de revelação, um momento onde algo que estava escondido começa a ser exposto, começa a ser desvelado. Então isto é uma epifania. Tanto que o nome de um dos generais que assumiu lá o governo do tempo grego na terra de Jesus era Antíoco Epífanes, ou seja, ele se autodenominava uma manifestação de Deus, um Deus manifesto. Então, epifania. Mas nós não estamos na cultura grega, porque também o evangelho, apesar de ter chegado a nós em grego, não foi pensado em idioma grego, porque falar um idioma significa pensar naquele idioma. Por isso, uma pessoa que conhece mais de um idioma tem maior profundidade intelectual do que aquele que conhece apenas um. Quem conhece 2, conhece mais. Quem conhece 4, conhece mais. Porque é assim que a nossa mente vai fazendo as tais das ideias associativas cartesianas e a gente vai ganhando robustez intelectual. Nosso Senhor, Ele hoje apresenta a palavra no conceito hebraico, que é a palavra Shekhinah. E o que é uma Shekhinah? É um momento em que Deus se manifesta aqui. É o momento em que Deus está no meio de nós. Por exemplo, nós temos isso em Abraão, nós temos isso em Davi, nós temos isso em Elias, nós temos isso com Jacó, nós temos isso em Zacarias. Deus foi se manifestando. Ele ali apresentou-se, fez a sua Shekhinah. E por que isso é importante, Padre? Por uma razão simples. Nosso Deus não é o Deus dos geômetras,
lá do século XV, XVI, não é. Não é o Deus dos matemáticos. Nosso Deus não é o Deus dos cabalistas. Nosso Deus não é o Deus das religiões pagãs. Nosso Deus não é o Deus aristotélico. Porque todos esses que eu citei, eles são deuses apartados da criação. Apartados da realidade, porque nessas doutrinas que eu citei, segundo eles, Deus não pode estar aqui, porque o mundo é uma criatura, e jamais o Criador poderia habitar na sua própria criatura. Então, para eles, Plotino, Aristóteles, Baruch de Spinoza, Descartes e tantos outros, eles estão falando de um Deus gnóstico, de um Deus estranho à Bíblia. Não é o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, nem Ele. Nós não estamos adorando esse Deus. O nosso Deus é um Deus, como Ele mesmo diz, Emanuel. E essa palavra, Manu, daí vem a palavra Menem, significa aquele que habita aqui. Deus está no meio de nós. Deus se manifesta aqui, na nossa terra. Não é estranho você estar dirigindo o seu carro e sentir Deus presente. Não é panteísmo, não é que Deus está no ar, ai, Deus está nas plantinhas, aqui é um Deus, eu vou abraçar. Não, isso é loucura, não é panteísmo. Deus está presente porque Ele está presente na alma humana, que é a coisa mais próxima da eternidade que nós temos na criação. Então, quando nós celebramos a Shekhinah, quando nós celebramos a Epifania do Senhor, nós celebramos um Deus aqui, um Deus no meio de nós. Você agora que está em pé, ao redor da igreja, com o joelho doendo, Deus está aí ao seu lado. Deus está em você. É um Deus Emanuel. É um Deus que arma a sua tenda no meio de nós. E nós podemos vê-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos tocá-lo com as nossas mãos. Eu acho muito estranho as pessoas dizerem, ai padre, eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé. Meus irmãos, tudo ao nosso redor nos fala sobre a existência de Deus. Tudo. Eu acho mais difícil não ter fé do que ter fé. É um esforço muito maior de uma racionalidade, é um esforço muito maior de uma alma humana não ter fé do que ter fé. Deus está no meio de nós. E Ele se fez humano. Ele se fez homem. E eu ia dizer, se não eu esqueço, como Deus é uma pessoa, essa é a diferença. Por isso que nós não somos filhos das doutrinas filosóficas que eu citei. Nosso Deus não é uma energia, não é uma força. Ai, padre, eu li o livro O Segredo da Rhonda Byrne. Ah, Maria, ali foi... Coitado. Coitado de você, se você achou que aquilo ali é alguma coisa... Ali é gnose para iniciantes. Nosso Deus é pessoa. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O que é que isso tem de importante, Padre? Como Deus é pessoa, nós podemos ter um relacionamento com Ele, pessoa a pessoa. Eu, pessoa humana, e Ele, pessoa divina. E como são duas pessoas se relacionando, Ele e eu, Ele se revela, Ele se doa e eu apreendo. E eu me dou e Ele apreende de mim. Não é aprender, é apreender. Ele vai guardando o que eu sou junto dele. Isto é um relacionamento. Relacionamento, filhos, é isto. É você se dando para alguém e essa pessoa recebendo tua oferta. E você recebendo a oferta daquela pessoa que te doa também. Pessoa a pessoa. Esse é o nosso Deus. Não sei se eu fui claro, porque infelizmente a nossa linguagem humana e a minha pequenez são impeditivos de Deus falar. Mas eu vou fazer o meu melhor. O que eu quero dizer a você é que Deus desejou se comunicar conosco. Deus podia dizer, eu não vou falar com o ser humano, eles vão me rejeitar, eles vão me trair,
Eu vou ficar à mercê dos sentimentos deles? Uns vão gostar, outros não vão gostar. Como é que eu vou fazer? Não, Deus não pensou nisso. O que é que Deus fez? Ele se ofertou. Ele doou sua pessoa, sua pessoalidade divina está toda ofertada em Jesus Cristo. Segunda coisa importante de hoje, católicos, chegou a hora de nós assumirmos o nosso lugar na história do Ocidente. Vou repetir. Chegou o momento histórico de nós católicos reassumirmos o nosso lugar na cultura ocidental. Durante muitos séculos, nós caímos em duas heresias. Primeira heresia: todas as religiões estão no mesmo patamar. Eu não posso, padre, criticar o budismo. Não, o senhor não pode criticar outra religião, porque isso é coisa feia. O senhor está desunindo a sociedade humana. Está errado. Se você está no catolicismo, você já deve ter percebido que nós temos uma superioridade intelectual. O catolicismo não é questão de vaidade, por favor, é questão prática. O catolicismo é uma cosmovisão e é a única cosmovisão que é capaz de suplantar todas as visões pagãs e de outras religiões. Desbanca, porque ela é superior. Porque no catolicismo nós temos um veio da sabedoria chamado de revelação. Deus continua se revelando através da sua igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de pedras. Estou falando da igreja corpo místico de Cristo, nós que estamos ligados a Ele. Na primeira parte do Evangelho, nós temos a segunda coisa, que é a segunda heresia que nos atrapalhou muito. Muitas pessoas, inclusive católicos de berço católico, quando chegam no primeiro dia de faculdade, basta um professor que tem uma oratória razoável, dar uma aula dizendo que Jesus não existiu e você acredita. E você não questiona. E você não pergunta quais são as fontes que ele apresenta para isso. Você fica tão encantado com aqueles belos olhos dos professores, das professoras, que você nem questiona. Realmente, 2000 anos estão errados, mas esse professor está certo. Vamos fazer o que a ciência manda a gente fazer? O que a ciência manda fazer? Questionar. Questione. Jesus não existiu? Como que não existiu? Tem as ruas por onde ele andou, tem o lugar onde ele morreu, tem o túmulo dele. Como que ele não existiu? A primeira parte do Evangelho é para todos nós, católicos. São Mateus dizendo: católicos, vocês não creem numa fábula. Vocês creem em um fato histórico. Como é que o senhor sabe disso? Como é que começa o Evangelho? Em Belém, no tempo do rei Herodes. O que é que o evangelista está fazendo? Local e data. Quando eu vou escrever um documento, quando eu vou fazer um texto oficial, como é que eu começo esse texto? Local e data. Então Mateus está dizendo, porque o Evangelho se comunica assim, ele está dizendo: atenção leitor, aqui não é um era uma vez, aqui não é um conto da minha cabeça, aqui não é Sócrates. De Sócrates eu duvido a existência, porque nós conhecemos ele a partir de Platão. Mas de Jesus? Não, está aqui, em Betlehem, no tempo do rei Herodes. Padre, por que é no tempo do rei Herodes? Porque naquela época, até hoje, a datação, a contagem da história é feita a partir do governante. Herodes começou a reinar no ano 37. Fontes, Flávio Josefo. Começou a reinar. E reinou a dinastia dele, ele e os filhos dele, a dinastia herodiana, até o ano 67, 70, quando caiu a fortaleza de Massada, lá em Jerusalém. Então, é esse período. Nós temos um fato histórico. Padre, por que isso é bonito? Porque nós ainda fazemos a contagem a partir do nosso rei. Nós estamos em que ano?
De quê? Do tempo do reinado de Jesus Cristo. Por isso que os historiadores ficam loucos para tirar esse negócio de depois de Cristo, antes de Cristo, porque eles sabem que na hora que eu digo 2025, eu estou dizendo 2025 anos que Jesus reina sobre a terra, que Ele é o nosso rei. E vamos continuar escrevendo com toda a força, inclusive na porta. Hoje é o dia de abençoar a casa e passar o giz na porta, escrevendo 20, que são os séculos, e o ano no final 25. E no meio, C, M e B. Casper, Baltazar, Melquior e Baltazar. Nome dos reis. Então nós estamos escrevendo, nosso rei é Jesus. Nosso rei não é o globalismo. Nosso rei não é o mundanismo. Nosso rei não é essa turma que quer mandar no mundo. Nosso rei é Jesus Cristo. E nós estamos há 2025 anos do reinado dele. Ele continua sendo o nosso rei. Eu creio, porque existe dado histórico para isso. Mateus me apresenta data e lugar. Avançando no Evangelho, quando nosso Senhor chega, ele começa a aproximar as pessoas. Primeiro ele aproximou o homem e a mulher, José e Maria, a família. Está ali, junto dele. Depois ele vai aproximar os pastores, que representam o povo que permaneceu fiel à aliança, mas que estava no campo. Aprendemos isso semana passada. O povo que tinha se perdido da aliança, mas estava ali. Ainda eram pastores. Hoje, nosso Senhor vai chamar os que vêm do Oriente. O que é o Oriente, Padre? É o lugar mais antigo e mais distante. Ou seja, a luz do Senhor está alcançando agora aqueles que estavam distantes dele. A luz do Senhor está alcançando nessa hora aqueles que estavam no paganismo. E segundo a tradição católica, são quantos reis magos? Quantos? Ali vocês encontram. Por isso que imagem é didática, né? Você tem Maria e José, a família humana que aproximou-se de Jesus. E ao redor você tem quem? A criação, os animais que estão ali, não é? Está fora de padrão. Se a vaca for desse tamanho, não dá certo, não. E temos os 3 reis magos, que representam as 3 nações conhecidas na época de Jesus Cristo. Eram 3 nações pagãs conhecidas. Aqui, segundo o historiador que eu estava ali acompanhando, um judeu messiânico muito bom, ele diz o seguinte: eles representam os persas, os babilônicos e os sumérios. Eles representam as nações conhecidas daquela época, os pagãos. E qual o nome que é dado a eles? Reis magos. Esses 2 nomes são equivocados, porque eles nem são magos, porque mago significa bruxo, aquele que faz sortilégio e feitiço. Não é o caso. Eles não são adivinhos. Eles não são bruxos, não são alquimistas numa linguagem medieval. É a palavra mais próxima que São Mateus usa, que é a palavra magoi, não é? Daí vem a palavra mago. O que eles são então? Eles são os sábios da época. Eles são aqueles que procuravam a luz da verdade. Quem procura a luz da verdade, o Senhor está dizendo hoje, vai encontrá-la. Por que hoje nós estamos numa época de tanta confusão? Porque muitos daqueles que estão no meio dos campos científicos não buscam mais luz da verdade, meus filhos. Vocês sabem que hoje tudo é business. Vocês sabem disso, por favor. Tudo é business. Vocês acham que existe de fato uma preocupação em encontrar cura de doença? Vocês acham que tem preocupação de fato em encontrar fonte de energia limpa? Então vamos acordar, né? Não existe não. É business. Não existe busca pela verdade, mas essa crítica eu deixo para outro momento. Nosso Senhor hoje no Evangelho diz, esses homens buscavam a luz da verdade. E o que eles tinham ao alcance deles? Eles tinham as religiões deles, pagãs,
zoroastrismo, as religiões mistéricas do Egito, as religiões babilônicas, que são complicadíssimas. Eles tinham essas coisas como fonte de mediação entre a sabedoria e eles. Era o que eles tinham. Mas eles buscavam a verdade. E essas religiões que eu citei, todas elas tinham uma coisa em comum. Qual era? Eles buscavam a revelação a partir das estrelas, dos astros. Porque segundo eles, e aqui é tradição suméria, durante o dia nós somos guiados pelo sol, que é a grande luz do dia. E durante tarde e noite, nós somos guiados pela luz da lua e das estrelas. E por que eles nos guiam? Porque o céu não se altera. Na terra as coisas se alteram. Se você fizer uma viagem depois de 1 ano para algum lugar que você já foi, a estrada estará do mesmo jeito? É perigoso nem ter mais a estrada. É ou não? Não caiu uma ponte agora? Perigoso nem ter mais a estrada. Mas as coisas do céu não mudam. Ai, padre, e por que eu tenho que olhar para o céu? Porque o céu, a terra e o seu interior, sua alma, são uma coisa só. São um sistema só. Então, quando você entende o céu, você está entendendo a terra. Quando você entende a terra, você entende o céu. Quando você entende sua alma, você entende a terra e o céu. É assim que o judeu da época do Senhor entendia. Por isso que eles olhavam para os astros. Esses reis magos foram chamados, foram atraídos. O que atraiu o olhar deles? Eles que tinham mapas do céu, eles que eram também astrólogos, né? O que chamou a atenção deles? Eles sabiam que estrela tinha a ver com nações e tinha a ver com reis, com dinastias reais. Né? Por exemplo, qual é a constelação que representa o Brasil? O Cruzeiro do Sul. É a única que é vista de todos os lugares do país. Por exemplo. Então eles viram uma estrela que apareceu. E a palavra grega é asteros, né? Eles viram um corpo celeste emitindo luz. Isso é uma estrela. E luz na palavra de Deus representa sabedoria, verdade. Então uma luz de verdade brilhou para eles. E eles começaram a investigar na religião deles, nos zigurates deles. E não encontraram respostas. Então eles foram atrás da estrela. Padre, o que isso quer dizer para nós? Quando você encontrar uma luz de verdade, vá em busca da verdade. É preciso que a luz da verdade brilhe na nossa vida. Por que, padre, que tem que ter luz de verdade em mim? Nós temos luz, viu? Nós temos 3 lâmpadas, nós homens, e as mulheres têm 4. Quais são as lâmpadas que o homem tem? Primeiro, o homem e mulher tem Kéter, a consciência. Depois nós temos a sabedoria pela epistemologia, que é o conhecimento prático das coisas criadas, e nós temos a curiosidade, nós homens. E a mulher, Deus deu 4. Então a mulher é superior ao homem, na sua luz de sabedoria. Não é à toa que a mulher amadurece mais rápido. Menina de 12 anos, menino de 12 anos, quem é mais maduro? Uma mulher e um homem olhando para a mesma coisa, quem consegue perceber mais diferenças? Quem é mais astuto? Então ela tem mais luz. Qual é, padre, a luz que a mulher tem? A mulher tem a luz da consciência, da razão, a mulher tem a luz da epistemologia, tem a luz da curiosidade, que está juntinha aqui da outra, e tem a luz da intuição. Deus se comunica com mais facilidade às mulheres, mais diretamente a elas. Então a luz que brilhou era Deus dizendo: eu quero mostrar uma verdade para vocês. E eles têm uma grande parcela de responsabilidade, porque eles foram atrás. Queria agora dizer isso a você. Busque a verdade sobre as coisas. Agora eu falo igual o ET Bilu, né? Busque o conhecimento. Estou brincando, meus filhos. Esse Brasil não é para amadores, não. Queridos irmãos,
Busquem a luz da verdade como os magos fizeram. Vão atrás da luz da verdade. Se você encontrou verdade na palavra de Deus, como eu encontrei, vá atrás. E a luz os guiou até Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, ao país de Jesus, eles pensaram: nós somos reis, nós somos nobres, então o nosso protocolo diplomático é buscar quem? O palácio do rei. E eles foram. E aqui acontece algo interessante, meus filhos. Eles chegam no palácio de Herodes, e não esqueçam que Herodes era um homem lunático, doente psiquicamente. Ele passou a vida construindo coisas, especialmente fortalezas, porque ele tinha medo de perder o poder. Ele tinha medo que tirassem dele o poder que ele tinha conquistado à custa de intrigas, de confusão e de suborno. Ai, padre, o que é que isso tem de bonito? Nunca construa a sua vida em cima de confusão, de intriga e de suborno. Ai, padre, eu vou fazer aqui uma confusão e eu vou subir de cargo na minha empresa. Não faça isso. Porque aquilo que você conquista com custo de intriga, confusão e suborno será tirado de você na primeira oportunidade. Não faça isso. Eu aprendi isso estudando Bíblia. Quando Moisés começa a ver que estava tendo confusão entre Miriam, Arão e ele, o que é que Moisés diz? Vão para o canto de vocês. Eu não vou construir o plano de Deus em cima de briga e de confusão. Isso é um conselho maravilhoso. Herodes construiu todo o seu poder em cima disso. E quando os reis magos chegam, imaginem a cena, carruagens de ouro, não foi só um potinho de ouro não, gente, ninguém ia viajar com um potinho de ouro na mão, né? Eles levaram carruagens de ouro, carruagem de incenso que era caríssimo. Incenso é resina de árvore e grãos da terra que são perfumados. Era caro, era essência. Até hoje, né, perfume é feito com resina e com essência, né? Então era caro incenso. Eles então entregam carruagem de incenso e carruagens de mirra. Quando o pessoal da corte vê os reis chegando, dizem: Herodes, abre a porta lá da casa real, porque está chegando tesouro aí para você. Aí os reis entram, olham para Herodes, veem um homem vestido como rei, com coroa de rei, sentado no trono de Jerusalém, e perguntam para ele: ei você, cadê o seu rei? Isso deve ter sido um golpe para Herodes. E por que eles não viram a realeza em Herodes? Porque Herodes não tinha a unção de Deus. Nós só conseguimos alguma coisa, filhos, e aquilo permanece na nossa vida quando é dado por unção de Deus. E o que é unção, padre? Unção é Deus te revestindo, unção é Deus te preparando, unção é Deus te cobrindo com o óleo sagrado para que você cumpra aquilo que Ele designou. Isto é unção. Não adianta colocar uma roupa, não adianta fazer as coisas que outra pessoa faz se você não tem unção para fazer aquilo. Porque a unção é dada pelo céu. Eles não enxergaram a unção em Herodes. Se você foi escolhido por Deus para ser o pai da sua casa, Deus te dará unção para isso. Se você foi escolhido para ser chefe em alguma coisa, se você foi escolhido para algum cargo importante na sociedade, receba a unção de Deus para isso. Somente se você tiver a unção de Deus, você vai ser reconhecido como um instrumento de Deus. Eles devem ter dado uma pancada em Herodes. Trataram Herodes como um mordomo. Ei, Herodes, chame aí o seu rei. E ele ficou perturbado. O que é perturbado? Dando um passo para frente e para trás e com pensamentos subindo e descendo. Ele ficou agitado por fora e por dentro. Por que ele ficou perturbado? Porque ele não tinha a unção de Deus. Se Deus te pôs em algum lugar e te ungiu, permaneça.
cumpra a missão dele. Neste instante, Herodes diz: que rei? E eles dizem: tem uma estrela, você não viu? A estrela do rei de vocês, vocês não viram? E aqui aparece uma coisa interessante. A terra onde Jesus se manifestou não se preparou para recebê-lo. Eles não se importaram com as profecias, eles não se preocuparam com aquilo que Deus lhes dizia. Eles foram pegos de surpresa porque não se prepararam. Nem os sacerdotes, nem os mestres da Torá e nem Herodes. Os três poderes, os três caminhos pelos quais o poder se espraia sobre a terra: poder intelectual, poder temporal e poder sacerdotal, espiritual. É isso? Intelectual, espiritual e temporal. Nenhum recebeu o Senhor, e mesmo assim o Senhor veio. Isso mostra que ele queria vir mesmo, porque ninguém queria que ele viesse, mas ele queria vir. E os reis dizem: aqui nós não vamos encontrar respostas. E Herodes então chama dois grupos, os Kohen Namim, e chama os mestres da Torá. O que isso quer dizer? Eu não tenho resposta, diz Herodes, mas eu vou procurar quem tem as respostas. Quem é que tem resposta para nós quando nós nos perdemos? A palavra de Deus e a liturgia. Kohen são os sacerdotes que ofereciam os animais no templo. Mestres da Torá são aqueles que tinham especialidade em interpretar a lei do Senhor. Por que nós estamos na igreja? Porque aqui o Senhor está falando ao nosso coração. Aqui nós encontramos o sacerdócio. Aqui nós encontramos aqueles que fazem a mediação. Nós, sacerdotes da Igreja Católica, não somos apenas figuras. Nós estamos aqui para fazer a mediação. Nossa igreja tem mediador, é o sacerdócio de Cristo, que é expresso na minha vida e na vida dos meus irmãos sacerdotes. Eles então perguntam: Kohen Namim, qual é a vontade do Senhor? Onde é que vai vir esse rei? Mestres da Torá, vocês que estão embebidos na lei, qual é o lugar? E eles respondem: em Belém, na Judeia. Porque quando você vai na palavra, você encontra a resposta. Quando você vai na liturgia, você encontra a resposta. E os magos, então, foram guiados pela estrela e ficaram muito felizes. Felizes por quê? Porque a verdade ainda estava guiando a busca deles. Quando eles chegaram numa casa, e segundo o que a gente estuda, era uma casa simples, não era uma mansão, era uma casa razoável. Tinha o pavimento dos animais embaixo, um piso de madeira, onde eles moravam, e um piso em cima, de madeira também, onde tinha o telhado, onde dormiam em dias muito quentes. Eram assim as casas de tradição ainda da Suméria. Essa era a casa de José, lá em Betlehem, lá em Belém. Eles chegam nessa casa, com as suas carruagens de ouro, veem José, Maria e Jesus, não foi? Não foi? Eles viram José, Maria e Jesus? Não. Eles só viram Maria e o menino no colo dela. O que é que isso quer dizer, padre? Duas explicações. Maria é o trono, Jesus é o rei que está sentado. E a explicação que eu acho mais profunda agora. Aqui é São Mateus dizendo: José não vai estar até o fim na missão. José vai partir antes de Jesus partir. Então, no dia em que vocês virem Jesus sentado no trono da cruz, vai estar apenas Maria e ele. É uma antecipação do que vai acontecer lá na cruz. E na hora que esses magos entram nessa casa, uma casa simples, com animal embaixo, né? Balindo, sei lá o quê. Uma casa. Naquela hora eles olham para o menino, sem coroa, sem manto, sem trono. E eles se prostram diante daquele rei. Porque eles enxergam a
unção. Inclusive, Messias, Hamashiach, significa isso. Aquele que foi ungido. Eles se prostram. E tem um detalhe interessante que eu não posso deixar de falar. Na hora que eles são guiados a Belém, a estrela vai, e quando a estrela para na casa, diz o texto grego que a estrela deitou-se. O que é uma estrela que se deita? Olhem que explicação linda de São Mateus. Aqui é São Mateus dizendo, ele é o Deus superior a todos os astros. Ele é o Deus que domina todas as coisas. Atenção, astrólogos. Atenção, pessoas que seguem horóscopo. Atenção, pessoas que seguem eneagrama. Atenção, pessoas que seguem doutrinas que são esotéricas. Os céus se deitam diante do Senhor. Ele é o Deus superior a todas elas. As pessoas até hoje adoram os astros, né? Pois é, paganismo. A estrela se deitou, porque ele é o astro, ele é a luz. E naquela hora, os magos se prostraram em sinal de adoração e também num gesto interessante. Quando um rei se prostra diante do outro, vem cá, diácono, para poder exemplificar. Você não vai se prostrar não, fique tranquilo, viu? O gesto que era feito era o rei vassalo, que ia servir o outro rei, coloque as mãos em volta das minhas, as suas, isso. Colocava as mãos dentro das mãos do outro rei e se ajoelhava. Na hora que ele fazia isso, ele estava dizendo, todo o meu reino agora pertence a você. Eu sou um rei vassalo e você é o rei, só isso, diácono, viu? E você é o rei suzerano. Então, na hora que eles se prostram, não é só uma questão ritual, eles estão dizendo, os nossos reinos agora são teus. Aqui eu quero dar um ensino a vocês, ainda aguentam? 8h14, eita, eu vou tirar o relógio dali depois. Se foi eu que botei, né, como é que eu vou tirar? Meus filhos, nessa hora, por que é importante dizer que eles se prostraram? Escutem o que eu aprendi com São Padre Pio. Nós somos perseguidos espiritualmente. E muitas vezes se apegam a nós demônios obsessores. Existe, viu? Demônios obsessores, demônios de perseguição. Padre, como é que eu sei que eu estou com demônio de perseguição? Exaustão contínua. Maioria, né? Está todo mundo, né, com obsessor. Deus o livre. São Padre Pio disse o seguinte para mim. Se prostre quando você for rezar. Se prostre. Quando for para o Santíssimo, se prostre. Bote o joelho no chão. Ai, padre, mais dói. Se prostre. A pessoa vai para show de banda, de coisa, de artista. Lá fica tudo esmagado, levando pancada, pedrada. Não dizem nada. Não é? Volta tudo rindo depois, né? Sem dinheiro, sem carteira, sem telefone, tudo rindo. Então, quando for diante do Senhor, o joelho torcendo, mas se prostre. Quando você se prostra, todos os demônios obsessores que te perseguem são obrigados a se prostrar também. E eles não suportam adorar a Deus. Então, o que é que eles fazem? Eles te deixam. Por isso, quando você vai adorar o Senhor, e eu aconselho muito quem vem na fila, quando tem uma graça muito grande para pedir, peça de joelhos. Na hora que você pede de joelhos, você obriga todos os obsessores a se ajoelhar. E eles vão embora com ódio, porque eles não aguentam adorar o Senhor. Eles nem podem mais, né? Então, se prostrem. Por isso que eles se prostraram, disseram, nós não vamos adorar os nossos deuses mais. E qual é a outra atitude que eles têm? Eles colocam a boca no chão. Ad oris. Oris, oral, boca. Ad, né, para o chão. É voltar para. Então, adorar significa colocar a boca em direção ao chão. Eles se curvaram porque reconheceram a divindade de Jesus. Ele é rei e ele é Deus. Então, a gente se prostra e coloca a cabeça no chão, em adoração. No final do Evangelho, meus irmãos,
diz o texto que eles ofereceram 3 presentes. O ouro, que é o metal mais nobre. Não associem ouro apenas a dinheiro. Ai, padre, o ouro é porque é rico. Não. O ouro é metal transmissor. Em todos os chips de vocês, aí, os processadores, tem ouro no meio. Porque é o metal que não oferece nenhuma resistência à transmissão de energia elétrica ou de outra natureza. Então, oferecer a Deus o metal mais nobre, a realeza. Eles ofereceram carruagem de ouro. Qual foi a segunda coisa? Todo mundo aprende no primeiro ano do ensino fundamental. Incenso. Incenso só é oferecido a quem? A um Deus. E incenso caro, eles oferecem porque Ele é Deus. Divindade, realeza. E qual a terceira coisa? Mirra. Mirra é uma planta que o sabor é muito amargo. Você não consegue digerir de tão amargo que é. O que a mirra representa? O sofrimento que esse rei vai passar. O amargor, a amargura que ele vai passar na sua paixão. Uma carruagem de mirra. E o final do texto qual é? Eles foram embora por outro caminho. Que informação é essa? Eles vieram como pagãos, mas vão embora como católicos. Tanto que eles não passam mais na casa de Herodes. Eles não são mais pagãos. Eles não são mais magos, bruxos, astrólogos. Eles agora são católicos. E voltam para casa por outro caminho. O que é isso, padre? O paganismo não faz mais sentido para eles. Eles estão agora com a luz da verdade dentro deles. Vamos pedir ao Senhor essa graça juntos? Uma luz brilhará para você e para mim. A luz de Deus quer brilhar na sua vida. Padre, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Deixa Deus te guiar pela luz. Luz da verdade, luz que aponta a direção. Deus quer te guiar. A gente, claro, eu tenho muitos amigos bons, mas eu não posso ser guiado pelos meus amigos. Eu tenho que ser guiado pela luz do Senhor. Deixa o Senhor guiar você agora. Vamos rezar um pouco? Pela nota, acho que eu já sei qual é. Abaixe a sua cabeça um instante, meu filho, minha filha. Eu sei que hoje a igreja está repleta e que bom, que bom. Não é uma questão de encher a igreja apenas, é porque nós sabemos que os filhos de Deus estão sendo guiados pela luz do Senhor. Eu quero que você nesse instante viva aquilo que os magos viveram. Eu busco a luz da verdade, Senhor. Eu não quero treva na minha vida. Eu não quero voltar para a não criação. Então eu quero a tua luz, Jesus. Mas muitas vezes eu caminho na escuridão, sem saber a verdade e sem saber para onde ir. Clareia o meu caminho, Jesus. Ilumina a minha vida. Peça isso para Ele agora com as suas palavras. Você que está em dúvida sem saber o que decidir. Você que está em dúvida sem saber se já passou ou não no Enem. Você que está em dúvida porque estão mudando coisas da sua vida. Deixa Deus te guiar. Eu aprendi isso com o Evangelho. Quando na terra as coisas forem confusas, eu olho para o céu da minha alma. Eu olho para o céu da minha alma. E ali existe uma estrela que brilha. A estrela que guiou Balaão, a estrela que guiou os magos. A luz do Senhor brilha na minha vida. Eu não estou perdido. Como um bom navegador, eu uso minha bússola espiritual. Eu uso meu astrolábio espiritual. Eu uso as minhas cartas de navegação espirituais e eu vou caminhando com o Senhor, sem parar, porque a luz dele me guia. E eu sinto a mesma coisa que os magos sentiram, uma grande alegria, porque eu não estou abandonado. Não viva na dúvida, filho.
Ah, Padre, eu estou tão triste com o meu trabalho, perdeu o sabor, perdeu o sentido, eu não sinto mais alegria no meu trabalho, eu não sinto mais alegria na graduação que eu estou fazendo, eu não sinto mais alegria na profissão que eu escolhi. O que é que eu faço, Padre? Deixa o Senhor te guiar. E nessa hora, a estrela aponta para Deus e se deita diante dele. Ela perde o seu brilho diante do Senhor. Ele é a luz verdadeira. Deixa Deus brilhar na tua vida. Deixa Deus clarear tudo que está escondido. Quando a minha vida, eu, Padre Elano, quando minha vida está cheia de confusão, eu digo: Deus, clareia, ilumina. Mesmo que eu veja coisa feia de mim mesmo, mesmo que eu veja a sujeira onde eu me meti, clareia a minha vida. Ilumina a minha vida, Senhor. Não me deixe na escuridão, porque na escuridão eu morro, eu tropeço, eu caio, eu paraliso. Então eu peço a tua luz, Jesus. Você que não sabe como salvar seu casamento, você que não sabe como resolver problemas sérios, gravíssimos da sua vida, Deus quer se manifestar a você. E quando você encontrar o Senhor, faça como os reis magos, entre na casa dele e adore-o e se prostre. Adore o Senhor. Saia de todo o paganismo que você está vivendo, saia de todo o conflito religioso que você está vivendo e caminhe com o Senhor. Eu quero que você, nesse instante, faça a experiência dos reis magos, fazendo aqui um pouco de visão romântica do Evangelho. Certamente Nossa Senhora entregou. Certamente Nossa Senhora entregou Jesus para que os magos segurassem. E tem uma coisa bonita também, segundo um dos estudiosos de patrística, Nosso Senhor viveu ao longo de sua vida com esse dinheiro que os magos deram a ele, a José. Ou seja, segure o Senhor no seu colo, especialmente as mulheres que desejam gerar vida em 2025 e 2026. Quando o Senhor passar por você, a imagem do Senhor passar por você, segure-o e peça: menino Jesus, me dê a graça de ser mãe, me dê a graça de ser pai. E agora, a luz de Deus vai brilhar em você. Eu quero que você seja uma luz, uma estrela viva. Não seja ofuscado pela maldade dos outros, pela pequenez dos outros, não se ofusque. Quem chegar perto de você, seja iluminado pela sua presença, seja luz, seja luz. Os magos não precisam mais da estrela, porque a luz de Deus brilha neles, é assim. E uma das luzes que brilha em nós, é a luz da oração. Cantemos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga, desde quando me levanto até eu me deitar, o que? Eu cantarei a bondade de Deus. Se Ele é fiel na sua vida, diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Sei que és meu Pai, que amigo és. que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Deixe agora que essa luz se acenda em você. Em todo tempo tu és tão bom, Senhor. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo, Jesus. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. Deixa Deus te guiar, meu filho. Se Deus tirar alguma coisa de sua vida, não se preocupe, Ele sabe devolver. Todas as coisas que Deus tirou da minha vida, Ele me entregou de novo muito melhores. Eu não tenho medo. Eu sei que meu Deus é um Deus bom, porque eu sou amigo dele e ele é meu amigo. Eu sei que ele é melhor do que eu, mas eu sou amigo dele. Por isso não tenha medo de deixar o Senhor te guiar nesta vida. Ele sabe o que fazer conosco. Confie. Saia do desânimo. Saia do pessimismo. Saia da paralisia. É hora de caminhar. É hora de fazer como os reis magos. Ir sob a luz do Senhor. E eu queria que você perguntasse a quem você trouxe para a igreja hoje. Você que veio com alguém para a igreja, pergunte a essa pessoa: você vai caminhar comigo este ano? Porque eu vou caminhar. Diga para essa pessoa. E ficando em pé, cantemos: tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo tempo, Jesus. em todo tempo, tu és Com todo fôlego. Eu cantarei a bondade de Deus. eu cantarei a bondade de Deus. Senhor Jesus Cristo, vós sabeis, Senhor Deus, todas as coisas. E vós sabeis, Senhor, que o nosso coração é um coração agitado. Muitas vezes, Senhor Deus, agitado pelas tempestades da vida. Outras vezes, Senhor, agitado interiormente, porque a nossa própria história, Senhor, a nossa própria existência é uma existência de conflito. E hoje, o Senhor diz:
com a solenidade que nós estamos vivendo. O Senhor diz: eu não tenho medo da bagunça da vida de vocês. Eu não tenho medo da bagunça da sua vida, Padre Elano. Eu quero me manifestar na tua alma, no teu mundo, no céu e na terra. Eu quero que a minha luz brilhe mais do que todos os astros. Eu quero descer na tua Belém, na tua cidade pequenina. É o Senhor que me faz quem eu sou. É o Senhor que me dá a grandeza que eu preciso. É o Senhor que me dá a força que eu preciso. É o Senhor em mim e eu nele. É assim, Jesus, que nós atravessamos todas as tempestades. Sem medo, Senhor. Porque somos guiados todos os dias. Muito obrigado, Senhor Jesus. Cantemos ao Senhor, acolhendo na nossa casa. Os magos chegaram na casa, no lugar do cotidiano, no lugar da simplicidade das tarefas do dia. O Senhor está presente na minha casa, na minha vida.